Vamos lá? Vem comigo. Continuando com a classificação das sociedades, vamos falar agora quanto às condições de ingresso de um novo sócio. Nós temos sociedades que são chamadas sociedades de capital e temos sociedades que são chamadas sociedades de pessoas. É a característica da sociedade. Então, a sociedade de capital, ou intuito pecuniário, ele entende o quê? O ingresso de um novo sócio, os sócios não estão preocupados com as características dessa pessoa. Se é um bom profissional, assim no termo conhecimento técnico, o que ela poderia agregar de forma técnica na sociedade. Não há essa preocupação quanto à pessoa. Na verdade, a única preocupação é apenas dinheiro. Por exemplo, uma sociedade anônima, quando ela abre o capital para que as pessoas possam comprar, adquirir suas ações. A forma é bem impessoal. Nós conseguimos comprar ações, gente, pela internet. Então, não estão preocupados com as características daquele sócio. E sim, dinheiro, né? A questão é capital. Olha a definição que eu acho que é até mais fácil aqui. Sociedade de capital ou intuito pecuniário, ao contrário da sociedade de pessoas, os sócios da sociedade de capital ingressam apenas com dinheiro. Há interesse na comunhão do esforço financeiro de cada um, não sendo relevantes as características pessoais dos sócios. Assim, nenhum deles pode opor a entrada de estranhos no quadro social. Tá? Então, o negócio é bem impessoal, podemos dizer assim. O importante aqui é dinheiro. Agora, nós temos a outra classificação quanto à sociedade de pessoas. Aqui é diferente da anterior, porque na intuito personae a preocupação é individual, né? Digamos que eu tenho uma sociedade de advogados, né? Eu estou preocupada se a pessoa que vai ingressar, ela é tecnicamente ela é boa, se é por exemplo, eu quero um advogado criminalista. Ele é um bom advogado criminalista, ele é especialista, né? Então nós estamos preocupados com a pessoa, tá? Até a definição eu acho que fica mais fácil. Ó. O perfil individual de cada um é parte fundamental da reunião dos sócios. Cada pessoa que participa da sociedade está ali porque possui conhecimentos que auxiliam no desenvolvimento do objeto social. Verifica-se aqui a Affectio Societatis, que eu vou passar para vocês mais para frente. Dessa forma, caso um sócio desejar abandonar a empresa ou vier a falecer, os demais sócios podem vetar o ingresso de terceiro no quadro social. As sociedades que obrigatoriamente são sociedades de pessoas, por exemplo, sociedade simples pura, que é a sociedade de advogados, sociedade de arquitetos, né? Aquelas atividades que não são consideradas empresárias, geralmente a característica, o interesse da característica é pessoal, né? A prestação de serviço é pessoal, por isso que há essa preocupação quanto à pessoa. Sociedade em nome coletivo, vocês vão ver mais para frente, que é super importante a característica pessoal de cada sócio. Sociedade em comandita simples e a cooperativa. Né? Portanto, não são todas as sociedades que são obrigatoriamente sociedades de pessoas. Não está no rol, por exemplo, a sociedade em conta de participação. Como eu vou saber se uma sociedade é de pessoas ou uma sociedade de capital? No contrato social, geralmente tem cláusulas que vedam o ingresso de um novo sócio se todos os outros sócios não concordarem. Tá? Ou um dos sócios não concordar, por exemplo. Então, há a importância da opinião pessoal de cada sócio. Ou, no falecimento de um sócio, serão entregues para a família a parte correspondente desse sócio em dinheiro, vedando o ingresso de um parente dele, por exemplo, do herdeiro dele. Né? Na sociedade capital não tem essa preocupação, é só financeiro. Na sociedade de pessoas tem essa preocupação quanto quem vai entrar, se o sócio falecer, vedando o ingresso de um herdeiro, de um parente. Então tem essa característica pessoal, ok? Vamos para mais uma classificação. Quanto à nacionalidade, né? Nós temos sociedades que são nacionais e sociedades estrangeiras. Na sociedade nacional é aquela que é organizada conforme as leis brasileiras, né, que tem a sede no país. Então é considerada uma sociedade nacional. Agora, a sociedade estrangeira é aquela que tem sede em outro país ou que se constituam conforme a legislação alienígena. Essa legislação alienígena são as leis de outros países, que não são leis nossas, tudo bem?
não pode funcionar no Brasil sem autorização do Poder Executivo. Então, uma sociedade estrangeira, ela precisa ter autorização do Poder Executivo para funcionar aqui. E uma observação que eu acabei não colocando aqui, mas anotem, precisa ter um representante do país aqui, tá? Não pode ser por procuração para um brasileiro, precisa ser ou estrangeiro ou nacional daquele país aqui, para que possa, até mesmo para o direito da propriedade industrial, que eu comentei com vocês, que estabeleça essa sociedade aqui e os direitos sejam garantidos e reservados aqui, tá? Então, anotem isso. Vamos para mais uma classificação. Nós temos quanto ao controle, tá? Nós temos sociedades que são controladas por outra, nós temos sociedades que somente são coligadas ou filiadas e sociedades de simples participação. Vamos entender uma por uma. A questão é a seguinte, uma sociedade, ela pode ter como sócio uma outra empresa? Pode, tá? Então, uma sociedade, ela pode ter sócios, pessoas físicas, pessoas jurídicas, sem problema, tá? Sociedade controlada, nessa primeira aqui, é a sociedade de cujo capital outra sociedade possua a maioria dos votos nas deliberações e o poder de eleger a maioria dos administradores. Então, essa daqui, ela tem, digamos, mais do que 51% do capital dessa sociedade. Então, ela controla a outra. Então, é uma sócia, pessoa jurídica também, que controla essa outra empresa. Então, nós chamamos de sociedade controlada. Um exemplo seria as holdings, que eu vou explicar no próximo slide. Sociedade coligada ou filiada é uma sociedade, uma empresa sendo sócia de outra, só que tem o capital de 10% ou mais, mas não chega a ultrapassar 50%, mas não tem poder de controle. Ela somente está lá sendo sócia, mas não a controla. A sociedade de simples participação são sociedades que são sócias de outras, né? Empresas sendo sócias de outra, e tem menos de 10% do capital daquela sociedade, e ela não a controla, né? Porque tem um capital bem pequenininho, seria como se fosse uma sócia minoritária, digamos assim, tá? Vou explicar no próximo slide o que é uma holding. A holding é uma empresa, né? Uma sociedade que ela nasce com a finalidade de controlar a outra, tá? Ela pode ser mista ou ela pode ser pura. O que seria? A pura, ela nasceu só para controlar a outra, ponto. Ela vai ser só ser controladora. Agora, a mista, ela nasceu para controlar, só que ela também tem um objeto social. Então, ela também produz algo, ela também tem uma atividade. Então, ela tem esses dois papéis aí, tá? A definição. Holding é uma sociedade gestora matriz de participações sociais que exerce controle ou segura outras empresas. A expressão vem do verbo inglês, to hold, que na tradução livre significa assegurar. O objetivo principal é a administração ou controle de uma ou mais empresas. Logo, ela que toma as decisões que determinam a gestão das demais companhias por ser sócia majoritária dos negócios. Então, por isso que ela controla a outra, tá? Ela nasceu para isso. Então, é uma empresa, pensa num polvo, é como se fosse um polvo. E cada bracinho daquele polvo, ela tem uma empresa que ela está controlando, tá? Então, seria nesse formato assim. Eu coloquei para vocês nesse próximo slide algumas empresas que são holdings, que tem várias outras empresas que ela controla. A P&G, a Nestlé, a Coca-Cola, a PepsiCo, a Kellogg's, a Kraft, temos a Unilever. Então, olha a quantidade, por isso que eu falei que parece um polvo, porque tem a empresa e ela tem várias outras empresas que ela está controlando. Isso se chama holding, tá? Nós vamos, no próximo vídeo, eu vou passar para vocês as espécies de sociedades. Aí sim nós vamos entrar no assunto referente às características pessoais de cada sociedade, tá? Em suma, sociedade não personificada, nós aprendemos que são aquelas que não possuem registro. Nós temos duas. A sociedade comum, deixa eu até anotar aqui, a sociedade comum e a sociedade em conta de participação. Sociedades personificadas são sociedades que têm registro. Tem registro por qual documento? Contrato social, tá? Os atos constitutivos são por contrato social. Temos a sociedade simples,
sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples e sociedade limitada. Sociedades personificadas institucionais, ou seja, sociedades que têm registro porque é personificada, institucional porque é feita por estatuto social, estatutária, que nós temos a sociedade em comandita por ações e sociedade anônima. Tá? Então, a partir da próxima aula, nós vamos aprender as características da sociedade comum e sociedade em conta de participação. Eu aguardo vocês até daqui a pouco. Agradeço por ter acompanhado a aula até aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição nos e-mails. Conte comigo. Até mais. Tchau, tchau.